A ideia do inferno trouxe terror aos corações e mentes de milhões. O que a Bíblia realmente ensina sobre o inferno? É um lugar real onde os pecadores são punidos para sempre? A verdade pode ser muito diferente do que lhe foi ensinado. Não perca este, amigos. Fique ligado. Olá, aqui é o Dustin do Esperança através de Profecia. Neste canal ajudamos você a entender melhor as profecias bíblicas e a se preparar para o breve retorno de Jesus. Se você é novo, inscreva-se e ative todas as notificações do sininho. Ao longo dos anos houve muitos ensinamentos interessantes sobre o inferno. O escritor italiano do século XIV, Dante Alighieri, escreveu um poema chamado Inferno. Neste poema, Dante se descreve em uma jornada de várias camadas diferentes do inferno, cada uma projetada para diferentes tipos de pecadores. Em sua escrita, o inferno não é apenas um fogo ardente, mas cada camada tem suas próprias formas únicas de tortura. Então, em 1741, o teólogo americano Jonathan Edwards pregou o infame sermão do inferno, pecadores nas mãos de um Deus irado. E que sermão foi esse? Se alguma vez houve um sermão classificado como o sermão, foi este. O orador fez o possível para retratar o inferno na linguagem mais assustadora e horrível possível. Há relatos de pessoas que afirmam ter ouvido gritos no inferno. Conta-se a história de alguns cientistas russos que perfuraram um buraco de 8,9 milhas na Sibéria e dizem que eles ouviram o que parecia ser milhões de pessoas gritando em agonia. No entanto, essa história foi posteriormente provada como uma farsa. Há pessoas também que afirmam ter visto o inferno em experiências de quase morte. Mas muitos perguntam, um Deus amoroso pode infligir tortura eterna às pessoas? O que é a verdade? Neste vídeo, iremos direto à Bíblia para descobrir a verdade sobre o inferno e testar algumas das crenças e perguntas populares sobre o assunto. O inferno está queimando agora. Isso queimará os pecadores para sempre e o diabo e seus demônios estão no comando do inferno. Fique atento, amigos, enquanto deixamos a Bíblia abordar essas questões e outros fatos essenciais sobre o inferno. Fato 1. O fogo do inferno ocorre no fim do mundo. Apocalipse capítulo 20 descreve a destruição final do diabo e de todos aqueles que o seguem. Cada um é julgado de acordo com suas obras. Então a morte e o Hades, inferno, foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. No capítulo 13 de Mateus, Jesus conta uma parábola do trigo e do joio que se refere ao fogo do inferno. Na seguinte explicação da parábola, ele identifica exatamente quando o fogo do inferno acontecerá. O inimigo que o semeou é o diabo, a colheita é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos. Como, portanto, o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. Mandará o Filho do Homem e os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino tudo que causa escândalo e os que praticam iniquidade, e lançá-losão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Este é o fogo do inferno. Não está acontecendo agora, vai acontecer no fim do mundo. Fato 2. Os pecadores não viverão para sempre no inferno. Quando Satanás tentou Eva no jardim, ele contou uma certa mentira que tem contado desde então. Ora, a serpente era mais astuta do que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E ela disse à mulher, é verdade que Deus disse, você não deve comer de toda a árvore do jardim? E a mulher disse à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, você certamente não morrerá, pois Deus sabe que no dia em que dela comer, os teus olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Satanás estava dizendo a Eva que, ao contrário do que Deus havia dito, aqueles que são desobedientes não morrerão, mas serão imortais como Deus. Esse erro penetrou o cristianismo. Muitos acreditam que quando uma pessoa morre, ela realmente continua a viver, indo imediatamente para a bem-aventurança eterna no céu ou para um estado eterno de miséria e tortura no inferno. Mas o que a Bíblia diz sobre a morte? Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem nada.
e não tem mais recompensa, nem memória, pois é esquecida. Também seu amor, seu ódio e sua inveja já pereceram. Nunca mais terão parte em nada do que se faz debaixo do sol. Então, de acordo com a Bíblia, as pessoas mortas estão totalmente inconscientes. Elas estão mortas. Elas não podem sentir amor ou ódio. A Bíblia se refere à morte como um sono. O próprio Jesus afirma isso. Ao falar da morte de Lázaro, ele disse: "Nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou para despertá-lo." Então seus discípulos disseram: "Senhor, se ele dorme, ficará bem." No entanto, Jesus falou de sua morte, mas eles pensaram que ele estava falando sobre o sono. Então Jesus lhe disse claramente: "Lázaro morreu." Amigos, Jesus deixa claro que a morte é um sono. Quando alguém está dormindo, ele não pode sentir dor. A Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, o salário ou pagamento pelo pecado é a morte, um sono eterno, não uma tortura eterna. Somente Deus tem a imortalidade, e Ele dará este dom da vida eterna aos justos na segunda vinda de Jesus. Os ímpios recebem a morte eterna. A ideia de que os pecadores vivem para sempre é uma mentira de Satanás que originou-se no jardim do Éden. Mas espere, você pode estar pensando, a Bíblia não fala sobre o castigo no fogo eterno? Isso nos leva ao próximo fato. Fato 3. Fogo eterno significa destruição eterna. Sim, a Bíblia fala sobre o fogo eterno, mas usa a palavra de maneira diferente do que fazemos hoje. Falando de Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz: como Sodoma e Gomorra, as cidades ao redor delas, desta maneira semelhante a estas, tendo se entregado à imoralidade sexual e ido após carne estranha, são apresentadas como exemplo, sofrendo a vingança do fogo eterno. Sabemos que Sodoma e Gomorra não estão queimando ainda hoje, mas o fogo que os consome é eterno, no sentido de que os seus resultados são eternos. O fogo queima até que o combustível acabe e nada mais haja. Jesus disse algo semelhante quando disse: "Se a tua mão te faz pecar, corta." É melhor você entrar na vida mutilado em vez de ter as duas mãos e ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Fogo que não se apaga é o fogo que é inextinguível ou que não pode ser apagado. Compare com estes versículos: "A sua pá está na sua mão, e ele limpará completamente a sua eira e recolherá o seu trigo ao celeiro, mas queimará a palha com fogo inextinguível." Observe que a palha está queimada. Não fica queimando para sempre. Inextinguível significa que ninguém pode apagar o fogo. Vai queimar até que não sobre nada. Mas a frase "seu verme não morre", essa frase é paralela à frase "o fogo não se apagará." Ambas significam a mesma coisa. Os agentes de destruição não serão detidos. Eles continuarão seu trabalho de destruição até que não haja mais nada. A palavra inferno neste versículo é a palavra grega Geena, que significa Vale de Inom, ao sul de Jerusalém, onde lixo e animais mortos eram jogados. A Bíblia observa que o verme não morre porque esses vermes continuaram a se banquetear com a matéria em decomposição que foi jogada na pilha. Jesus usa a Geena para falar metaforicamente sobre a destruição dos ímpios. Assim como o fogo da Geena se apagou, o fogo do inferno se apagará quando seu trabalho estiver completo. Nada sobreviverá à destruição. Será completa e total. Isso nos leva ao nosso próximo fato. Fato 4. O fogo do inferno destrói completamente os ímpios. Existem alguns versículos que parecem implicar que os ímpios serão punidos para sempre. Por exemplo, Apocalipse 14, de 10 a 11. Ele será atormentado com fogo e enxofre, na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E a fumaça de seu tormento sobe para todo sempre, e não tem descanso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aqueles que recebem a marca do seu nome. Esse versículo é um bom exemplo do que acontece se tomarmos um versículo sozinho, sem compará-lo com todo o resto da Bíblia. Por isso só, este versículo parece implicar tormento eterno. Mas o que mais a Bíblia diz? Ezequiel nos diz: "A alma que pecar, essa morrerá."
Esta morte não é a primeira morte, porque até os justos morrem a primeira morte. Isso se refere à morte eterna, não à vida eterna no fogo. Malaquias 4:1-3 diz: Pois eis que vem o dia, queimando como uma fornalha, e todos os soberbos, sim, todos os que cometem impiedade serão como restolho, e o dia que está para vir os consumirá, diz o Senhor dos Exércitos. Sim, não lhes restará nem raiz, nem ramo. Pisarás os ímpios, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos teus pés, no dia em que eu fizer isso, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui vemos que no dia final da destruição dos ímpios, serão todos queimados. Nada sobrará, e eles serão cinzas sobre os pés dos justos. Falando a Satanás, Deus, por meio do profeta Ezequiel, diz: Contaminaste os teus santuários com a multidão de tuas iniquidades, com a iniquidade do teu comércio. Por isso farei sair no meio de ti um fogo, que te devorará e te reduzirá a cinzas sobre a terra, à vista de todos os que te contemplam. Até o diabo será totalmente reduzido a cinzas. Esses versículos falam claramente de uma destruição completa e total dos ímpios. Na verdade, o inferno que a Bíblia descreve é muito mais quente do que muitos cristãos acreditam. É quente o suficiente para destruir completamente os pecadores, não para torturá-los em meio de fogo por toda a eternidade. Mas como entendemos Apocalipse 14:10 e 11, quando fala de fumaça subindo para todo sempre. Vamos comparar este versículo com versículos semelhantes que falam sobre a destruição dos ímpios. Por mais um pouco de tempo e os ímpios não existirão mais. De fato, você procurará cuidadosamente em seu lugar, mas não haverá mais. Assim como a fumaça se afasta, expulse-os. Assim como a cera se derrete diante do fogo, assim pereçam os ímpios na presença de Deus. Depois que o fogo fizer seu trabalho, os ímpios desaparecerão completamente. Como quando algo queima, a fumaça sobe e se dissipa no ar. Da mesma forma, a fumaça daquele inferno desaparecerá do universo infinito de Deus. Mas você pode dizer, que tal para todo sempre? Tem mais. Fato 5. Eterno e para sempre nem sempre significam interminável. Quando o profeta Jonas fala sobre sua experiência no ventre da baleia, ele disse: Desci as amarras da montanha, a terra com suas grades fechadas atrás de mim para sempre. No entanto, tu fizeste subir a minha vida da cova, ó Senhor meu Deus. Mas sabemos que Jonas esteve no ventre da baleia por apenas 3 dias e 3 noites. Não por um período de tempo sem fim. Antes de Ana dedicar Samuel ao Senhor, ela disse: Eu o levarei para que ele apareça diante do Senhor e permaneça ali para sempre. Então, no versículo 28, ela disse: Por isso também o emprestei ao Senhor. Enquanto viver, será emprestado ao Senhor. Então, para sempre pode significar enquanto a pessoa viver. Retrata um longo período de tempo ou um determinado período de tempo. Quando comparamos Apocalipse 14:10 e 11 com o restante da Bíblia, seu significado se torna claro. Os ímpios serão queimados até a conclusão. Fato 6. O inferno não foi feito para as pessoas. Na parábola das ovelhas e dos cabritos, falando dos cabritos, Jesus disse: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Este fogo inextinguível está preparado para o diabo e seus anjos. Não é para você, meu amigo. Deus oferece a você a vida eterna no paraíso. Ele não queimará os pecadores para sempre no fogo. Este não é o Deus que servimos. Deus te ama com um amor imensurável. Ele diz: Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se desvie do seu caminho e viva. Vire, afaste-se dos seus maus caminhos, porque pois morrereis, ó casa de Israel. Amigos, o caráter de Deus está sendo atacado pelo inimigo das almas. Ele quer que você acredite que Deus é um tirano cruel e implacável. Mas Jesus veio para revelar como Deus realmente é. Jesus passou seu tempo na terra fazendo o bem, mostrando amor a todos, até mesmo a seus inimigos. Ele é o Deus que servimos. Ele está chamando você hoje, amigo. Agora é a hora. Não demore em escolher seguir a Jesus. Você entregará a sua vida totalmente a Ele? Você abandonará esses pecados que o separam dele? Se é este o seu desejo, basta escrever nos comentários abaixo: Eu escolho você.
Deus de amor. Louvado seja o Senhor por sua decisão, amigo. Se você deseja que outras pessoas aprendam essas poderosas verdades sobre Deus, curta esse vídeo e compartilhe-os com outras pessoas. Se você é novo neste canal, espero que se inscreva e clique no sininho para ser notificado de todos os novos vídeos futuros. E certifique-se de verificar nossos outros tópicos também clicando no próximo vídeo. Fique perto de Jesus e lembre-se, breve ele voltará.